E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom, esse é o canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou Leonardo Ramos e hoje nós vamos gravar o nosso segundo vídeo falando sobre a série que iniciamos ontem. O primeiro vídeo foi lançado aí ontem, se você não assistiu, volta lá. Essa série é Guerra Espiritual, tá bom? Então se você perdeu, volta lá e assiste essa série, o primeiro vídeo, para que você possa entender onde nós paramos, e hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Hoje nós vamos falar do papel de Satanás na queda do homem. Exatamente. Bom, nós sabemos que as trevas ela tem um objetivo. Ela tem um plano, assim como Deus tem um plano, as trevas ela também tem um plano. E para que nós possamos entender, e hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre o poder que ele tem sobre as pessoas, seja ela qual for, seja cristã ou não cristã, seja a denominação qual for, de influência sobre as pessoas e como é que ele age. Mas primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte: ele usou apenas uma serpente para causar a maior tragédia de toda a humanidade. Então antes eu quero que você entenda o seguinte: ele não precisa de muita coisa. Ele vai usar sempre os mesmos artifícios, mas ele pode usar o que ele quiser. Ou seja, ele usou essa serpente para causar a maior tragédia da humanidade. Qual foi a maior tragédia da humanidade? Ele iludiu e enganou Eva, usando sempre o seu artifício, que é a mentira, para obter aquilo que ele queria. Que as pessoas de mais confiança de Deus, que eram Adão e Eva, ali no jardim, se corrompessem, assim como ele se corrompeu. E olha só como é interessante, um dos objetivos dele é fazer com que as pessoas mais íntimas de Deus, não aquelas que estão distantes de Deus, mas aquelas mais íntimas de Deus se tornem assim como ele é, assim como Satanás é. Mas vamos lá, e o que é que ele é? Ele é corrupto, mentiroso. Por trás de uma grande tragédia há sempre uma operação diabólica. Exatamente. Por trás de grandes planos sempre existe grandes potestades, principados, entidades malignas influenciando, seja lá o que for. Nós sabemos que durante esses períodos, esses séculos, se levantaram vários homens aí com um nível de maldade muito grande, Hitler e entre outros que eu poderia citar aqui para vocês. Mas precisamos entender que o inimigo da humanidade naquele momento, que matou os judeus, olha só que interessante, os judeus e os cristãos, matou milhões e milhões de cristãos e de judeus. O problema nunca foi Hitler, e sim quem estava influenciando Hitler. Mas para que Satanás possa influenciar alguém a chegar a esse nível, essa pessoa só pode estar conectada e alinhada o tempo todo com a vontade de Satanás. E é isso que a gente tem que entender. Para que a gente não seja enganado, nós precisamos ter uma verdade. E só existe uma verdade, e Jesus, ele é a verdade que se apresentou para o mundo. Mas vamos lá. Leonardo, como que funciona isso? Quais são os artifícios que ele usa na minha vida, na sua, seja cristão ou não, dentro de igreja, líderes principalmente, líderes de ministério? A primeira coisa que ele usa é induzir através do engano. Induzir você a o quê? Induzir você a achar que a mentira ela é uma verdade. Ela vai induzir a você pensar com o pensamento que temos hoje, muitas pessoas têm hoje, principalmente dentro de igreja e fora de igreja, mas dentro de igreja eu fico impressionado. Algumas coisas que nós falamos e as pessoas dizem: mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é religiosidade. Que é isso? Você é espiritual demais. Isso aí não tem nada a ver. Isso já mostra que essa pessoa ela foi iludida. Eu vou dizer uma coisa para você: se você deixou de ser influenciado pela palavra, provavelmente você já está sendo influenciado por outra coisa, e essa outra coisa, infelizmente, são potestades, principados, príncipe, como falei para vocês ontem, e como eles agem. A partir do momento que você começa a pensar, como alguns dizem aí, os liberalistas, como eles costumam falar, liberalistas, comunistas e outras linhas ideológicas que surgem por aí, fazendo com que cada um, para mim, meu ponto de vista, isso é uma opinião minha, você não é obrigado a concordar comigo, são ideologias egoístas, voltadas simplesmente para uma visão.
Ah, não, mas é a visão do bem comum. Não, na verdade, isso é a visão de um homem que criou essa visão. Se eu for me basear em uma visão, eu me baseio na visão do Criador do mundo, que não tem uma visão egoísta, egocêntrica, mas dá uma oportunidade a todos aqueles que quiserem se aproximar dele, e não só aqueles que dizem fazer parte daquela ideologia, até porque Deus ele não fechou monopólio com nenhuma religião, com nenhuma placa de igreja. Então, precisamos entender um pouco mais sobre isso. Então, ele trabalha induzindo as pessoas com mentiras, apresentando ali uma suposta vantagem para obter o objetivo dele, o que falamos no começo. O segundo ponto é enfermidades. Isso, ele vem sim também com enfermidades, ele trabalha com enfermidades. Eu conheço uma pessoa muito próxima. Essa pessoa ela tinha um problema de depressão muito profundo, mas algo interessante é que ela procurou os médicos e nada funcionava. Nada dos remédios, primeiro que não foi diagnosticado nada no seu corpo, mas pelos seus sintomas, disseram que era depressão e aí colocaram para ela comprar lá um monte de remédios e assim ela fez, comprou aquele monte de remédio, começou a tomar, só que parecia que piorava, não funcionava. E aí um pastor experiente nessa área espiritual disse, eu preciso orar por você, mas também não disse o quê. E aí marcou um dia, ele foi lá na casa dessa pessoa, orou por essa pessoa e eu estava lá, isso foi há muito tempos atrás, e eu vi ele expulsar demônios dessa pessoa. E essa pessoa nunca mais precisou tomar remédio e nunca mais também teve aqueles sintomas. Leonardo, quer dizer que depressão espiritual? Não, estou dizendo que influências espirituais demoníacas levam você a esse ponto, a chegar a esse ponto. Eu vou falar mais na frente também sobre pastores que se suicidam. Vocês acham que são influenciados por Deus a fazer isso? Vocês imaginam o que é que eles estavam pensando naquela hora que tiraram a sua própria vida? Quais eram as ideias, quais eram os pensamentos que passavam, as emoções que passavam ali na sua mente? Então, provavelmente não foi influenciado pela palavra de Deus, muito menos por Deus para chegar a tomar essa atitude. E é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes nós brincamos com as coisas sérias, levamos a sério as coisas que não deveriam ser levadas a sério. E é nesse momento que nós brincamos com as coisas sérias que começam a acontecer algumas coisas na nossa vida e a gente não sabe onde foi que começou e também nós não sabemos como sair desse problema. Quando você vai olhar, já está dentro do problema. Eu poderia dar aqui alguns exemplos para vocês, como por exemplo, pessoas que do nada, quando se deparam, já estão viciados, drogados, se prostituindo, viciados na pornografia, e quando vai olhar sua vida está totalmente destruída. Mas peraí, como foi que eu comecei isso? Às vezes, olha só, interessante, às vezes o inimigo, nosso adversário, ele quer atingir você, mas ele não consegue. Você é um homem de Deus, você busca a presença de Deus, você está com o coração cheio da verdade, mas acontece que ele usa aquela pessoa que você mais gosta, e essa pessoa ela não está revestida de oração, ela não está revestida da verdade. E essa pessoa, por amor que você tem essa pessoa, ele usa essa pessoa assim como usou Eva para iludir você. E quando vai olhar com essa historinha que não tem nada a ver, tá tudo bem, não, isso aqui é só para você saber como é que é. Quando você vai olhar, você está mergulhado e não consegue mais sair daquilo, você vai ficar pensando como foi que você entrou nessa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é melhor vocês pensarem antes de entrar em qualquer coisas que não sejam justas, que não sejam boas e agradáveis a Deus, porque para sair é muito complicado mesmo. Esse ano, o ano passado, eu vi várias pessoas conhecidas, pessoas também que estudaram comigo, cresceram junto comigo, sendo assassinadas. Como foi que tudo isso começou? Fazer parte de facções, como foi que tudo isso começou? Porque partir para o mundo do crime, tudo teve um começo, tudo teve uma influência, é só você parar e analisar. E essa pessoa, geralmente, quando ela entra inocente, mas a pessoa que está influenciando ela já está sendo influenciada pelas trevas. Então, ele trabalha também com enfermidades, mas também induzindo pessoas. A Bíblia você vai ver que Jesus, quando chegou, tinha um garoto, um homem, eu não lembro se era um garoto ou se era um homem,
e ele era surdo e mudo, e Jesus repreendeu o espírito surdo e o espírito mudo, e ele começou a falar e começou a ouvir. Quero que vocês entendam que existe sim enfermidades que são patológicas mesmo, já físicas, eles já nasceram assim, mas tem algumas coisas que são realmente espirituais. Inclusive, se você for ler um livro que eu estou lendo também, que é Guerras Espirituais, de Silas Malafaia, ele vai dar lá um exemplo que no Candomblé, por exemplo, na Umbanda, eles não só fazem trabalho para as pessoas ficarem doentes, mas também eles desfazem o trabalho para as pessoas serem curadas. Olha só, por aí você já tira como o mal ele também é sobrenatural, porém ele só tem o direito de tocar no dedinho ali em você se Deus permitir ou se você mesmo permitir. Então o terceiro também, forma como ele age, é atentar o cristão com a imoralidade. Bom, ele sabe os pontos fracos de cada um de nós. Por quê? Porque ele nos observa antes de agir. Ele nos observa antes de agir. Então, as tentações é uma forma dele nos atrair para ele e nos afastar de Deus. Essa é uma das formas que ele utiliza ali para nos atrair. E como é que se atrai um homem? Com a imoralidade. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você está procurando às vezes um amigo ou uma pessoa, vou dar um exemplo com a letra A. Procura lá. A, aí coloca o N. Você está procurando o nome André. Só que quando coloca o A e o N, aparece o nome lá Anitta. E aí você, naquela curiosidade, você já se sente tentado, a sua carne, que ela gosta disso, ela ama essas coisas, por isso que você tem que negar ela. E aí você tem aquela curiosidade e vai lá e segue. E depois que você segue, vê todos aqueles vídeos, vê aquelas fotos, vê tudo aquilo ali, aquela imoralidade, a sua carne gosta, então você não consegue deixar de seguir. Porque você já gostou tanto daquilo ali. Então, existe tentações, assim como José também teve. Ele não conseguiu iludir José, mas conseguiu utilizar a esposa de Potifar como ativando os desejos da carne dela. Ativando os desejos na carne dela, fazendo ela olhar para José e desejar José. E o mesmo inimigo também usou ela para tentar corromper José. Só que José não se corrompeu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o quarto ponto, a quarta estratégia que ele também usa é a prática do mal, como lança-palavras, pensamentos que afetam a sua fé. Você já parou para pensar por que pastores tiram a sua própria vida? Chegam a esse nível de ter a sua própria vida? Já imaginou as palavras, os pensamentos que Satanás colocou ali na mente daquele pastor? O que você precisa também entender, gente, o pastor ele é alvo de crítica muito grande, mas só que você só leva problema para ele. Só leva problema para ele. Então, a pessoa que ouve muito o problema e aconselha as pessoas, mas a pessoa que tem um coração sensível, que tem uma sensibilidade com um quadro que se encontra o casamento das outras pessoas, a gente sofre junto com elas. E o que é que acontece? Muitas das vezes a gente vê aquele conselho, a gente aconselhando uma pessoa e aquela pessoa não seguindo, e isso nos entristece. Eu tiro por mim mesmo, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu aconselho uma pessoa, busco ela, invisto, oro por ela, e muitas das vezes ela mesma dá muito vacilo, essa é a verdade, dá muita brecha para Satanás. A culpa não é de Satanás, a culpa sempre vai ser nossa, que damos autoridade e autonomia para ele, porque ele não tem autoridade e autonomia sobre nós, a não ser que Deus o permita. E Deus não vai permitir se não for para nos provar. Então, ele coloca pensamentos. Talvez você é uma pessoa que já foi muito ativo na fé, muito ativo no seu... Talvez você já foi muito ativo aí no seu ministério, mas hoje você parou. Por quê? Porque você teve uma decepção com o líder, com alguma pessoa, e essa decepção ela é uma janela ou uma brecha que abre para o inimigo entrar. Ele trabalha sempre nas suas emoções. E nessas emoções ele coloca pensamentos e palavras que você diz: meu Deus, o que é isso?
pensamentos até de fazer besteira com aquela pessoa. É verdade. Nós temos a nossa carne, gente, corrompida pelo pecado. Nós não conseguiríamos resistir ao pecado se não fosse o Espírito Santo em nós. E Satanás, ele sabe o tempo todo que existe uma guerra, não só espiritual, mas também existe uma guerra dentro de nós, entre a carne e o Espírito. E quando nós não buscamos a Deus, não lemos a Bíblia, eu quero ler também até uma frase aqui de Martinho Lutero muito interessante. E aí a gente fica propício, mas ler a Bíblia todo dia para quê? Orar todos os dias para quê? Para você possa se revestir através da oração e para que você possa alimentar o teu espírito através da leitura da palavra e a renovação de mente, que não há transformação sem renovação de mente. E aqui eu quero encerrar, eu quero ler isso aqui para vocês, olha só que interessante. Você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciador por aquilo que você não conhece. Martinho Lutero. Nunca você poderá ter uma mente cristã se você não ler a Bíblia regularmente. Porque já imaginou 66 livros? Você começar a entender o que 66 livros ele fala, na verdade é uma mensagem só, mas você precisa entender ali qual a vontade de Deus para a sua vida, como é que funciona o trabalho também do nosso adversário, como é que funciona o reino espiritual, os dons, os ministérios, a igreja. Então você fica praticamente perdido quando você não sabe, não conhece a palavra. E quando você não conhece a palavra, que é a verdade, então você é uma pessoa muito fácil para Satanás colocar e aplicar ali uma palavra, um pensamento, e você sair da igreja, voltar para o mundo e voltar pior do que você estava antes. Isso aí é bíblico. Então, quando Martinho Lutero fala assim, você jamais poderá ter uma mente cristã se você não ler a Bíblia regularmente, é como se ele estivesse dizendo assim, você jamais vai ser um médico se você não estuda regularmente ali o livro que você terminou sua faculdade. Você tem que ler regularmente para que você não esqueça aquilo que você já aprendeu na faculdade e você colocar em prática, mas antes você tem que ler, continuar lendo regularmente, porque são muitas informações que um médico obtém. E se ele parar de ler ali os seus livros, ele simplesmente vai esquecer aquilo que ele aprendeu. E se ele esqueceu, ele não vai viver. Então, pois você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. A Bíblia só vai te influenciar quando você começar a buscar e a conhecer ela. Gente, por aqui eu encerro. O próximo vídeo vai estar gravado amanhã, certo? Espero que esse vídeo esteja abençoando vocês. Eu vou pedir mais uma vez, como sempre, compartilha, curte e comenta aqui nos comentários. Coloca o teu comentário aí. O que é que você tem aprendido, o que é que isso tem mudado na sua vida. Se isso aqui tem trazido luz para o seu entendimento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!